Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso curso de Fundamentos de Testes de Software. Esse é o capítulo 25, onde nós vamos tratar aqui sobre as principais vantagens e desvantagens da automação de testes, como parte aqui do módulo 6, que é o módulo de automação de testes, tá? No capítulo anterior, capítulo 24, nós mencionamos os principais benefícios que são o nosso objetivo, né? Alcançar esses benefícios, obter esses benefícios da automação, que a automação pode proporcionar, mas ao mesmo tempo lidar com alguns desafios, né? E agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesses dois lados da moeda, as vantagens e as desvantagens da automação de testes, tá? Bem, eu vou começar compartilhando minha tela aqui e já avançar aqui para o primeiro slide dessa apresentação. Para a gente entender por que a gente vai discutir, né? Por que a gente vai entender esses dois lados da moeda aí, né? Por que a gente vai explorar os benefícios e os desafios da automação mais a fundo, tá? É muito comum que profissionais em início de carreira aí, eles pensem que tudo deve ser automatizado, assim que eles começam a perceber o potencial da automação, né? Os benefícios que a automação os benefícios que a automação pode proporcionar, né? E como esses benefícios podem auxiliar o time de desenvolvimento através de de proporcionar diferentes vantagens em diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento do software e ciclo de vida de testes de software, né? Muitos profissionais aí, em início de carreira, acreditam que é a bala de prata, que a automação de testes vai resolver todos os problemas. Mas a verdade é que para atingir esses objetivos, para alcançar esses benefícios, né, para obter esses benefícios, é necessário que nós tenhamos planejamento, estratégia e que nós tenhamos os recursos necessários para fazer esse projeto de automação dar certo da melhor forma possível, tá? Nós vamos entender nesse capítulo, então, o que realmente compensa automatizar, nem sempre vale a pena automatizar tudo, por que ainda é necessário que tenhamos uma parte do nosso tempo e dos nossos recursos destinados à execução de testes manuais, por que isso ainda vai trazer benefício que nem sempre vai poder ser obtido através da automação, e onde que vão estar os principais ganhos que nós podemos obter com a automação, e também aonde que mora aquela dor de cabeça, aquele problema, como que a gente pode minimizar esses problemas, né, e fazendo essa mitigação, né, dos impactos que potencialmente esses problemas podem causar para o projeto, a gente vai conseguir ter um projeto de automação de testes mais bem sucedido. Sempre mantendo bem claros, né, quais são os objetivos, os benefícios, né, que nós estamos ambicionando aí com esse projeto de automação e quais são os eventuais problemas que nós podemos encontrar ao longo do caminho e como que nós podemos minimizar a ocorrência desses problemas, tá? Primeiro, com relação às vantagens da automação, né? Quando a gente fala de vantagens, quando a gente fala de automação de testes de uma forma geral, né? A gente está falando principalmente sobre as vantagens, né? A gente não trata da automação de testes como um problema, né? Como uma pedra no sapato. Quando a gente começa a falar sobre a automação de testes, a gente está falando sobre uma solução, a gente está falando sobre uma novidade, algo que vai nos ajudar, algo que vai nos trazer benefício, né? E a gente fala aí sobre uma série de vantagens, uma série de aspectos, né? Como a eficiência que isso vai trazer para a execução dos testes, aqueles testes que eram executados de forma manual, de forma repetitiva, que tomava tempo, que requeriam uma atenção redobrada por parte de quem estava executando aquele teste para que não ocorresse nenhuma falha humana na execução do teste, né? Um teste de regressão que levaria horas para ser executado manualmente e que agora pode rodar em minutos, né? Ou testes que levariam dias e agora vão ser executados em horas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente está falando das vantagens da automação, mas não de uma forma irresponsável. A gente tem que falar das vantagens da automação sem esquecer daquelas etapas que podem ser diferentes, podem variar, né, podem ter uma execução de teste diferente em cada etapa do ciclo de desenvolvimento. Eu posso ter um caso de teste especificado de uma determinada forma que em ambientes de teste diferentes vão requerer algum tipo de alteração, pré-condições diferentes, dados de testes diferentes. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, quando eu falo das vantagens, eu tenho que ser responsável. Assim como eu já me posicionei de forma crítica, de forma bem firme e contrária à romantização, né, em torno da nossa carreira de QA,
de forma irresponsável, como se tudo fosse fácil, rápido, enfim. Já me posicionei aqui nesse curso e também em diferentes conteúdos aí gerados, né, nos canais de comunicação da QA. Eu reforço aqui a necessidade de que quando falemos sobre vantagens da automação de testes, sejamos responsáveis. Quando a gente vai apresentar um projeto de automação, uma proposta de implementação de um projeto de automação, uma iniciativa nova para o nosso gerente de projetos, a gente precisa da aprovação, enfim, a gente tem que sempre, tem sempre, obviamente, que vender os benefícios, né? A gente tem que falar das vantagens, dos benefícios, para vender essa ideia para ele, mas sempre sendo conservador, sempre assumindo que aquelas vantagens vão ser obtidas, ou aqueles benefícios vão ser obtidos, se tudo der certo, se tivermos os recursos necessários, se tivermos a infraestrutura necessária, se as condições forem favoráveis, se tudo correr bem, esses vão ser os benefícios, mas sempre também mantendo em mente, né, e mantendo bem claro, bem nítido para quem quer que esteja envolvido aí nesse processo de tomada de decisão, que esses são os objetivos que nós vamos buscar, mas que também existem desvantagens e existem riscos que nós vamos ter que minimizar e lidar com eles, certo? Então, a gente está falando aí sobre atingir, né, esses benefícios aí de testes consistentes, com resultados que vão ser repetitíveis, né? Então, se eu tenho que executar um teste várias vezes, repetir esse teste várias vezes, ele tem que dar sempre o mesmo resultado. Então, se esse teste for implementado da forma correta, com a ferramenta correta, o design pattern correto, a implementação técnica, né, da programação daquele script e utilizando os dados de teste corretos, ele vai ser consistente, né? Ou seja, eu preciso de uma conjuntura de fatores para que isso seja alcançado. É possível, é completamente comum, né? Eu até diria que é normal atingir esse resultado, mas também é muito comum que se encontrem projetos de automação de testes que falham em pequenas partes, em pequenas etapas, em pequenos elementos do projeto que deveriam garantir essa consistência, tá? Da mesma forma, a rapidez, né, na execução dos testes, testes de regressão, como eu disse, que poderiam ser muito demorados e que vão ser executados num menor espaço de tempo, desde que sejam implementados da forma correta, utilizando alguns recursos e estratégias aí de paralelização, provisionamento de ambientes para a execução desses testes da forma adequada, a gente consegue garantir essa rapidez. Da mesma forma, a escalabilidade. Se a minha aplicação está crescendo, eu tenho mais recursos, agora mais recursos não, eu tenho mais funcionalidades na minha aplicação. Então eu tenho mais casos de teste a serem executados. Eu automatizei mais casos de teste. Agora eu tenho um acervo de casos de teste no meu repositório de testes automatizados muito maior. Agora, para a execução desses testes, eu preciso de muito mais recursos computacionais, provisionamento de ambientes mais complexos, preciso de mais tempo para a execução desses testes. Eventualmente, isso vai começar a encontrar limitações de escalabilidade, de crescimento, para cobrir aí grandes volumes, né, de dados, de testes, e isso também vai depender da estratégia adequada para a implementação desse projeto de automação. E por fim, a reutilização desses scripts, né? Se eu começo a ter muitos scripts e começo a identificar que todos eles estão repetindo uma determinada ação, eu posso desacoplar isso, né? Então eu tenho que analisar qual é o nível de encapsulamento do meu projeto, nível de acoplamento do meu projeto. Eu tenho que verificar se o meu projeto ele tem orientação a objetos da forma adequada, se eu estou utilizando os design patterns adequados, buscar consultoria dos desenvolvedores do meu time para otimizar esse meu projeto, para alcançar então um estado aí de artefatos disponíveis dentro do meu projeto que podem ser reutilizados, né, executados várias vezes, por diversos casos de testes, né, enfim. Em diferentes versões da minha aplicação também eu não posso escrever um caso de teste que só rode nessa versão, e aí na próxima versão ele está totalmente deprecated, desatualizado, né, ou descontinuado por causa disso, tá? Então nós vamos encontrar nesse cenário de vantagens uma série de detalhes e critérios e aspectos que precisam ser levados em consideração para que a gente fale dessas vantagens e benefícios de forma responsável e consciente.
Por outro lado, quando a gente falar sobre as desvantagens e desafios, esses a gente tem que supervalorizar, né? Para que não aconteça, então, um problema, que a gente corra um risco de que algo dê errado e esse algo dá errado e a gente trate isso como uma surpresa, algo que não estava sendo esperado, que não estava sendo considerado. Então a gente tem que considerar tudo como possível, é uma possibilidade, é uma realidade que esses problemas estão aí, podem acontecer e nós temos que nos preparar para isso, tá? Então a gente tem que ter um senso crítico. Novamente, sendo responsável, agora a gente não tem que ser só pessimista quando a gente está falando das vantagens, e não, ou melhor, quando a gente está falando das vantagens, a gente tem que ser realista, mas muitas vezes um pouco pessimista, pensando que algumas daquelas vantagens elas vão ser difíceis de serem conquistadas. Então temos que nos preparar para alcançar essas vantagens com esse nível de dificuldade ou esse nível de criticidade, de complexidade, né, eu diria. E por outro lado, quando a gente está falando das desvantagens e desafios, a gente tem que considerar de uma forma bastante superestimada que esses riscos estão presentes e que esses impactos vão acontecer no nosso projeto. Por quê? Para que a gente se prepare para minimizar eles, né, para mitigar os resultados negativos que isso pode trazer. Por exemplo, nós vamos ter custo inicial. Eu não posso minimizar, né, a necessidade de investimento de tempo, de infraestrutura, capacitação. Eu tenho que maximizar isso, eu tenho que superestimar para que caso eu estime um determinado prazo, um determinado montante de recursos, isso não seja o suficiente, isso não venha como uma surpresa. Eu tenho que superestimar isso, né? Supervalorizar isso. Né? Então eu preciso investir tempo, dinheiro, configurar, escrever, manter os casos de teste, né? Então a aplicação vai mudar com frequência, novas funcionalidades vão ser implementadas, os scripts vão começar a quebrar porque as funcionalidades agora se comportam de forma diferente porque os requisitos mudaram, ou uma nova funcionalidade foi acrescentada, e isso ocasionou uma mudança no comportamento de uma funcionalidade pré-existente. Então eu tenho que levar tudo isso em consideração e eu tenho que me preparar para dar manutenção para aquele código, né? Conforme esse projeto vai crescendo, mais tempo vai ser necessário para dar manutenção. Eu vou ter que também criar aí um backlog, né? Criar aí uma rotina de implementação de novas funcionalidades no meu projeto de automação, melhorias, rever o que ele tem e como isso pode ser melhorado, né? Para garantir que menos manutenção vai ser necessária, maior escalabilidade vai ser possível, né? E eu tenho que entender quais são as limitações desse projeto de automação, né? Nem tudo vai ser automatizado. Eu vou continuar dependendo de testes exploratórios na interface do usuário, né? Tem testes que exigem interpretação visual, empatia com o usuário, né, para entender a experiência do usuário, que precisam de criatividade durante a execução de um teste exploratório, para pegar um cenário de testes e explorar ele, quebrar ele em diferentes casos de testes inimagináveis, até chegar num bug que nunca seria encontrado de outra forma, né? E tudo isso vai continuar sendo necessário. E eu tenho que levar isso em consideração, não posso minimizar, né, a necessidade, a presença dessa demanda, né, durante a nossa implementação de um projeto de automação. Eu tenho que manter tudo isso em mente, que tudo isso vão continuar sendo tarefas humanas, né? E também eu tenho que considerar aí qual vai ser a possibilidade aí de médio e longo prazo de obter um retorno. Então, os benefícios, os resultados não são imediatos, e para que eu tenha um retorno aí desse investimento de recursos, de tempo, isso é gradual e eu preciso entender que exige um tempo aí para maturação desse projeto, tá? Por fim, como considerações finais aí, eu diria que a melhor estratégia é manter o equilíbrio, né? É a chave. A gente tem que entender que nem tudo vai ser automatizado, tá? E nós temos que tentar entender o que faz sentido automatizar. Quais são as funcionalidades que são repetitivas, quais são as funcionalidades que são mais críticas, que trazem mais retorno na automação, né? Combinar tudo isso com testes manuais inteligentes, então, é algo complexo, é algo que é muito relativo e tem que ser tratado aí nessa equação, né, de uma forma inteligente, né? Nós temos que envolver pessoas necessárias nesse projeto, não só para tomada de decisão, mas também para implementação, para manutenção, e manter as pessoas sempre informadas, manter uma comunicação clara a respeito
do andamento, né, o status de andamento, o progresso desse projeto, os resultados obtidos, e com isso, então, sempre fazer uma reflexão analítica, né, crítica sobre o projeto e continuar lidando com esse projeto de forma balanceada, de forma equilibrada, né, considerando aí quais testes têm que ser priorizados, que vão trazer mais retorno, mantendo essa combinação entre testes automatizados e manuais de forma bem estratégica, e planejar, né, com foco aí a manutenção e o crescimento desse projeto, implementação de novas funcionalidades, débitos técnicos, né, solucionar débitos técnicos e evoluir continuamente, tá? Então a gente tem que planejar pensando na manutenção, pensando em manter testes automatizados e pensando em continuar investindo no crescimento desse projeto. Esses scripts, né, eles vão precisar evoluir junto com o sistema e esse projeto ele vai cada vez mais ser mais complexo e demandar mais atenção e mais cuidado, talvez mais expertises envolvidas aí nesse projeto de automação. Bom, essas são aqui algumas considerações, então, que eu tinha a respeito das vantagens e desvantagens da automação de testes. Esse é o capítulo 25, que nós encerramos por aqui, e o próximo capítulo, que é o capítulo 26, ele vai tratar das práticas de automação alinhadas a Continuous Integration and Delivery, que é a continuação, integração contínua e entrega contínua, né? Como que nós podemos, então, lidar com a automação de testes dentro de uma pipeline de integração contínua, com as melhores estratégias, as melhores práticas de automação, antes de começar a pensar sobre quais ferramentas de automação vão ser utilizadas e como implementar essas automações, tá bom? Então esse vai ser o próximo capítulo, ainda parte desse módulo, antes de encerrar esse módulo e partir para as próximas, para os próximos vídeos, os próximos capítulos que vão tratar das próximas ferramentas a serem implementadas, então, para testes web, testes de API, de performance e de segurança, tá bom? Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo, no próximo capítulo, que é o capítulo 26, Práticas de Automação em CI/CD. Grande abraço e até o próximo vídeo.